Terceiro livro do Antigo Testamento, Levítico, formação de um povo santo. Na sua terceira parte, o puro e o impuro. No seu capítulo 14, em todos os seus 57 versículos. Tópico 1, capítulo 14 do livro do Levítico: a purificação do leproso. Javé falou a Moisés: esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Ele será conduzido ao sacerdote e o sacerdote sairá fora do acampamento. Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, mandará trazer para o leproso a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura escarlate e hisopo. Em seguida, mandará imolar uma das aves num vaso de argila sobre água corrente. Pegará a ave viva, a madeira de cedro, a púrpura escarlate, o hisopo e mergulhará tudo junto com a ave viva no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem que está se purificando da lepra e o declarará puro. Depois deixará que a ave viva voe para o campo. Aquele que se purifica lavará as roupas, rapará todos os pelos, se lavará com água e ficará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará a cabeça, a barba, as sobrancelhas, bem como todos os pelos. Depois lavará suas roupas, se banhará e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha sem defeito, 12 litros de flor de farinha amassada com azeite para a oblação e 1/4 de litro de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem que está se purificando
junto com suas ofertas, na entrada da tenda da reunião, diante de Javé. Depois pegará um dos cordeiros e o oferecerá como sacrifício de reparação, juntamente com o quarto do litro de azeite, fazendo com eles o gesto de apresentação diante de Javé. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essa vítima de reparação, como o sacrifício pelo pecado, pertence ao sacerdote, é porção sagrada. O sacerdote pegará sangue da vítima e o porá no lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Depois pegará um pouco de azeite e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. Molhará o dedo indicador da mão direita no azeite que está na palma da esquerda e fará com esse dedo 7 aspersões diante de Javé. Em seguida, colocará um pouco do azeite que lhe resta na palma da mão, no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois derramará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que se purifica. Desse modo, terá feito pelo homem o rito pelo pecado diante de Javé. A seguir, o sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará o sacrifício por aquele que está se purificando de sua impureza. Depois disso, imolará a vítima do holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação. Desse modo fará o sacrifício pelo pecado desse homem, que ficará puro. Se é um pobre que não tem recursos, pegará somente um cordeiro para o sacrifício de reparação e o oferecerá com o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito pelo pecado. Pegará apenas 4 litros de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, 1/4 de litro de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as possibilidades, um dos quais será para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia, ele os apresentará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião, diante de Javé,
para a sua purificação. O sacerdote pegará o cordeiro do sacrifício de reparação e o quarto de litro de azeite e os oferecerá com o gesto de apresentação diante de Javé. Depois, imolará o cordeiro do sacrifício de reparação, pegará sangue da vítima e o colocará no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. A seguir, derramará um pouco de azeite na palma de sua própria mão esquerda e com o dedo indicador da mão direita fará, diante de Javé, 7 aspersões com o azeite que tem na mão esquerda. Com o azeite que tem na mão, o sacerdote ungirá o lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois colocará o resto do azeite que tem na mão, na palma da mão. Depois colocará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que está se purificando, fazendo por ele diante de Javé o rito pelo pecado. Com uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as possibilidades, fará um sacrifício pelo pecado e, com o outro, um holocausto acompanhado de oblação. O sacerdote fará assim, diante de Javé, o rito pelo pecado, por aquele que está se purificando. Essa é a lei para a purificação do leproso, que não tem recursos. Levítico capítulo 14, tópico 2. O mofo das casas. Javé falou para Moisés e a Arão: quando vocês tiverem entrado na terra de Canaã, que eu vou dar a vocês como posse, eu ferir de lepra uma casa da terra de vocês, quando vocês tiverem entrado na terra de Canaã, que eu vou dar a vocês como posse, e eu ferir de lepra uma casa da terra de vocês, o dono da casa avisará o sacerdote: parece que na minha casa há uma mancha de lepra. O sacerdote mandará desocupar a casa antes de ir examinar a mancha. Desse modo, ninguém ficará impuro com aquilo que nela existe. Depois disso, o sacerdote irá olhar a casa e, depois de a ter examinado, se observar na parede da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, formando depressão na parede, ele sairá da casa e mandará fechá-la por 7 dias. Voltará no 7º dia e a examinará de novo. Se observar que a mancha se espalhou pela parede, ou o sacerdote mandará tirar as pedras manchadas e jogá-las em lugar impuro, fora da cidade. Depois mandará raspar todas as paredes internas da casa e jogar o pó raspado em lugar impuro, fora da cidade. Pegarão outras pedras para substituir as que foram tiradas e outro reboco para rebocar a casa. Depois de tiradas as pedras e depois de raspada e rebocada a casa, se a mancha reaparecer,
O sacerdote irá examiná-la. Se observar que a mancha se alastrou, trata-se de lepra contagiosa na casa que está impura. Mandará demolir a casa, e suas pedras, madeira e reboco serão levados para um lugar impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada, ficará impuro até à tarde. Quem nela dormir ou comer, deverá lavar a própria roupa. Mas, se o sacerdote, quando for examinar a mancha, constatar que ela não se alastrou pela casa depois de rebocada, declarará pura a casa, pois a doença dela está curada. Então pegará 2 aves, madeira de cedro, púrpura, escarlate e hisopo, para fazer o sacrifício pelo pecado da casa. Esta pronúncia pode ser hisopo ou hisopo. Está escrito aqui hisopo, né? Para fazer o sacrifício. Então pegará 2 aves, madeira de cedro, púrpura, escarlate e hisopo, ou hisopo, né? Para fazer o sacrifício pelo pecado da casa. Imolará uma das aves num vaso de argila sobre a água corrente. Imolará uma das aves num vaso de argila sobre água corrente. Depois pegará a madeira de cedro, o hisopo ou hisopo, a púrpura escarlate e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave imolada em água corrente. Em seguida, aspergirá a casa 7 vezes, depois de fazer o sacrifício pelo pecado da casa, com o sangue da ave, a água corrente, a ave viva, a madeira de cedro, o hisopo ou o hisopo e a púrpura escarlate. Soltará a ave viva no campo, fora da cidade. Fazendo assim, o rito pelo pecado da casa esta ficará pura. Fazendo assim o rito pelo pecado da casa, esta ficará pura. Essa é a lei sobre todos os casos de lepra e sarna, lepra das roupas e das casas, inflamações, furúnculos e manchas. Ela estabelece o que é puro ou impuro. Essa é a lei sobre a lepra. Todo ritual para a purificação do leproso visava a reintroduzir o doente curado na comunidade, da qual fora excluído por causa da doença. O ritual ainda continuava no tempo de Jesus, conforme Lucas 17, 11 a 19. A ação de Jesus é bem diferente da ação dos sacerdotes, pois Jesus liberta a pessoa da doença, enquanto os sacerdotes só declaram se a pessoa está doente ou está curada. A passagem dos versículos 33 e 57, conforme nota em Levítico 13, 47 a 59.
Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do terceiro livro do Antigo Testamento, o livro do Levítico, Formação de um Povo Santo, na sua terceira parte, o puro e o impuro, no seu capítulo 14, em todos os seus 57 versículos, e nos seus tópicos. Primeiro tópico do capítulo 14 do livro do Levítico, a purificação do leproso. Segundo tópico, o mofo das casas. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas que acompanham os nossos estamos aproximando de 6.000 vídeos gravados e nos aproximando das 700.000 visualizações dos nossos vídeos, e contamos com 1.300 inscritos no nosso site, no nosso canal Jonas Varela 1, na internet, no YouTube. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção, e nós voltaremos com a continuação desta leitura maravilhosa da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus Céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso. No nosso próximo vídeo, continuar a leitura do livro do Levítico, no seu capítulo 15, em todos os seus 33 versículos, no seu tópico, impurezas sexuais, capítulo 15, no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Receba um cordial abraço, seu amigo sempre, Jonas Varela. Se inscreva também no nosso site, nosso canal Jonas Varela na internet, no YouTube. Nos dê sua força, seu incentivo para que possamos continuar com esta leitura maravilhosa da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, amém. Até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Amém, amém, amém. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia.